Olá a todos, meu nome é Débora Pagliuso, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, faço parte do Instituto de Biociências, no Laboratório de Fisiologia Ecológica de Plantas, e hoje vou apresentar para vocês se o boro afeta os carboidratos de Spirodella polyrhiza. Spirodella polyrhiza faz parte do grupo das lentilhas d'água, as menores angiospermas monocotiledôneas aquáticas flutuantes com capacidade de florir. Essas plantas têm um crescimento excepcional, sendo que em até 30 horas a Spirodella duplica sua biomassa. Isso, em conjunto com a capacidade de absorção de metais pesados de fármacos e poluentes, as tornam excelentes para o tratamento de água. Dentre os poluentes, o boro é um micronutriente essencial para o desenvolvimento de vegetais. Porém, seus elevados teores em efluentes oriundos da produção de agrotóxicos, de vidro, da mineração e do refino de petróleo fazem eles altamente teratogênicos e fitotóxicos. Sendo assim, as lentilhas d'água serão interessantes para a descontaminação desses efluentes pelo fato de que a sua parede celular é rica em pectinas com apiose. A apiose é um açúcar que é capaz de se ligar ao boro, então a apiose captaria o boro disponível nesses efluentes e armazenaria nas pectinas apiogalacturonanos e raminogalacturonanos do tipo 2. Além disso, é hipotetizado que a apiose está relacionada com o crescimento nas lentilhas d'água, pelo fato de que, em condições naturais, o boro é encontrado em baixas concentrações na água, e para que essa planta consiga ter um desenvolvimento e esse crescimento acelerado, ela precisava de alguma forma captar o boro para poder se desenvolver. Pensando nisso, o objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito do boro no desenvolvimento e na composição de carboidratos de Spirodella polyrhiza. Para tanto, plantas foram cultivadas por 7 e 10 dias em 9 tratamentos diferentes com ácido bórico, sendo que o controle corresponde a 2,5, que é o requerimento ideal dessas plantas para o desenvolvimento. Com a biomassa foi identificada a taxa de crescimento relativa, foi determinada a dosagem do boro, tanto da biomassa quanto do meio, foram determinadas a expressão relativa de alguns genes de parede, foi também determinado o conteúdo de ácidos urônicos, o conteúdo de amido e a concentração dos açúcares de parede, como também a parede celular foi submetida à sacarificação. Foram encontradas mudanças morfológicas e de crescimento em resposta à toxidez do boro em Spirodella. Todos os gráficos a seguir apresentam a mesma forma, em que plantas com 7 dias estão apresentadas nas barras em pretos e em 10 dias em branco. As letras em minúsculo indicam diferença entre os tratamentos de 7 dias e as maiúsculos em 10, enquanto que o asterisco entre as duas coletas. O conteúdo de ácido bórico foi 78% consumido aos 10 dias, seguindo o mesmo padrão de resposta na planta e se correlacionando com a taxa de crescimento, em que até 20 mg por litro potencializou o acúmulo de biomassa. Um dos fatores que aumentaram a biomassa é o acúmulo de amido, como pode ser visto aqui. Mas o maior dreno da biomassa é a parede celular, que nas lentilhas d'água são as pectinas. O conteúdo de pectina foi mensurado a partir dos ácidos urônicos, os quais foram reduzidos nas concentrações tóxicas, possivelmente devido ao mecanismo de sobrevivência e não assimilação do boro. Por outro lado, a expressão relativa de alfa-galactononosiltransferase, GALT, aqui apresentado, é aumentada aos 10 dias e ainda o conteúdo de pectinas é positivamente relacionado com o crescimento. A apiose é encontrada em abundância nas lentilhas d'água e é sintetizado pelo gene UDP apiose xilose sintase. Esse gene apresentou variação significativa de expressão, principalmente aos 7 dias. Porém, a quantificação do açúcar não corresponde a esse aumento significativo, sugerindo controles pós-transcricionais. Além disso, a redução de apiose e da expressão de AXS em situações tóxicas demonstra um possível mecanismo de regulação de entrada de boro no tecido vegetal. O oposto é visto para algumas exoses, em que o conteúdo de glicose, galactose e arabinose foram aumentadas nas concentrações mais altas. Devido ao aumento da exose e redução das pentoses, que seriam a xilose e a apiose, a capacidade de sacarificação foi avaliada e constatou-se que em concentrações acima de 10 mg por litro de ácido bórico se tem maior acesso à parede celular e possível conversão dos açúcares fermentados.
Então, o boro afeta os carboidratos de Spirodela polyrhiza? Sim, completamente. A distribuição de carbono foi alterada, tendo aumento no conteúdo de carboidratos não estruturais e modulações distintas dos monossacarídeos de parede, em especial nas pectinas, com redução no conteúdo de pentoses, otimizando a sacarificação da parede para a produção de etanol de segunda geração. E ainda o consumo de 78% do boro indica um potencial para as poluições de águas. Gostaria de agradecer aqui as agências de fomento apresentadas, ao INCT do bioetanol, ao programa de pós, aos meus orientadores Dr. Marcos Silveira Boqueride e Dra. Adriana Grandes, e aos participantes do trabalho João Pereira e João Ouriche, do IPEM. Muito obrigada a todos.